E aí, pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai falar um pouquinho aqui sobre sistema de logaritmos. Vamos nessa? Então vamos lá. Sistema de logaritmos. O que a gente tem aqui? Chamamos de sistema de logaritmos de base A o conjunto de todos os logaritmos dos números reais positivos em uma base A, e A sendo que maior que zero e diferente de 1. Por exemplo, o conjunto formado por todos os logaritmos de base 2 dos números reais e positivos é o sistema de logaritmos na base 2. Então aqui eu posso ter um sistema na base 2. Entre a infinidade de valores que pode assumir a base e, portanto, entre a infinidade de sistemas de logaritmos, existem dois sistemas de logaritmos particularmente importantes. Então, esses dois aqui são bem importantes, tá? Quais são? A. Sistema de logaritmos decimais, que a gente usa demais, tá? É o sistema de base 10, também chamado sistema de logaritmos vulgares ou de Briggs, referência a Henry Briggs, matemático inglês, que primeiro destacou a vantagem dos logaritmos na base 10, então aqui a base é 10, sistema decimal a base 10, e tem publicado a primeira tabela de logaritmos, de 1 a 1000, em 1617. Indicaremos o logaritmo decimal pela notação, tá aqui, ó. Usualmente a gente só usa assim, ó, log de x. Quando a gente não põe nada aqui de base, a gente entende que a base é 10. Tá certo, pessoal? Então aqui, B. O outro sistema muito usado, sistema de logaritmos neperianos, tá? O que a gente tem aí? É o sistema de base e é um número, né? Número irracional. Como π, existe π, a gente tem o número e, né? 2,71828 e assim vai indefinidamente. Chamando o sistema de logaritmos naturais. O nome neperiano vem de John Napier, matemático escocês, autor do primeiro trabalho publicado sobre a teoria dos logaritmos. O nome natural se deve ao fato de que no estudo dos fenômenos naturais geralmente aparece uma lei exponencial de base E. Então a gente usa muito, ainda mais no cálculo, usa muito, dá muita saída o log neperiano. Tá? Indicaremos o logaritmo neperiano pelas notações log na base E de x ou ln de x. A gente usa muito mais assim, ln de x, tá? Em algumas publicações também encontramos com L maiúsculo de x ou só lx. Isso aqui também às vezes acontece. Mas o mais usado é essa notação aqui, tá bom? Então vamos lá. Vamos fazer esses dois exercícios. Não tem muito a ver com o que a gente vem falando aqui, falou hoje, né, no sistema de logaritmos, mas a gente vai usar a definição para calcular aqui, tá bom? Então vamos lá. Seja x um número cujo logaritmo na base raiz cúbica de 9, isso aqui é a base, certo? Então tem um logaritmo, a base dele é raiz cúbica de 9, é um logaritmo x, que eu não sei qual é igual a 0,75, certo? Então eu vou aplicar a definição aqui. Ele quer depois a resposta de quanto é x ao quadrado menos 1. Mas primeiro eu tenho que descobrir quem é x, né? Então a gente faz o quê? Eleva isso ao quadrado, não é isso? Então eu vou ficar aqui com raiz cúbica de 9 elevado a 0,75. Isso vai ser igual ao x, igual a x, certo? Beleza, eu vou continuar aqui, tá? Vou escrever assim, ó, raiz cúbica de 3 ao quadrado, que é 9, né? Isso tudo elevado, 0,75 não é a mesma coisa que 3 quartos? Então, vou elevar a 3 quartos, isso igual a x, certo? Então, o meu x será igual a isso ali,
certo? Eu vou reescrever a raiz, eu posso escrever assim, ó, 3 elevado a 2/3, certo? Elevado a 3/4. Daí eu fico com meu x valendo o quê? 3 2/3 vezes 3/4. Aí acompanha aqui comigo. Esse 3 aqui corta com esse 3. 2 eu simplifico. Fica 1 e aqui fica 2. Então, na verdade, eu fico com meu x valendo o quê? 3 elevado a meio. Ou seja, x é igual a raiz de 3. Beleza? Legal. Esse daqui é um pouquinho mais complexo. Deixa eu subir ele aqui para a gente ganhar um pouquinho de espaço. Tá? Vou subir ele aqui. E a gente vai começar a resolver esse cara aí. Tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui o logaritmo de um número na base 16. Então, logaritmo, vou escrever o que ele está me falando. Logaritmo de um número x na base 16 é 2/3. É isso que ele está me dizendo. Calcule o logaritmo desse número na base 1/4. Então, primeiro eu tenho que descobrir quem é esse logaritmo. Concorda comigo? Então, vamos lá. Eu vou ficar com 16 elevado a 2/3, certo? Igual a x. Aí eu tenho o quê? 16 não é a mesma coisa que 2/4? 2 elevado a 4 elevado a 2/3, certo? Igual a x. Daí eu fico com o quê? 4 vezes 2, 8, né? 8/3 igual a x. Então aqui eu já sei quanto vale x. X vale o quê? X vale 2 elevado a 8/3. Ok? Vamos deixar assim por enquanto. Então essa aqui é a primeira situação aqui. Certo? Agora, ele quer esse número que eu achei. Aí calcule o logaritmo desse número na base 1/4. Então vai ser log na base 1/4 desse número. 2 elevado a 8/3. Isso vai ser igual a um x. Ou vou botar y para ficar diferente, tá? Então vai ser 1/4 elevado a y, não é isso? Ó, igual a 2 elevado a 8/3. Daí eu tenho o quê? Eu tenho que 1 sobre 2 elevado a 2 é igual a y, que é igual a 2 elevado a 8/3. Vou continuar aqui, tá? Aqui embaixo. Aí eu vou fazer o seguinte, vou jogar o 2 para cima. Vou ficar com 2 elevado a menos 2 vezes y, né? Ali em cima elevado a y igual a 2 8/3. Daí eu tenho o quê? 2, posso multiplicar isso aqui, ó, menos 2y igual a 2 elevado a 8/3. Pensa comigo aqui. Se eu tenho bases iguais, certo? Eu tenho expoentes iguais. Então eu fico com menos 2y igual a 8/3. Isso fica igual a quê? Y vai ser igual a menos 8/3 vezes o inverso dele, meio, certo? Então, meu y vai ser igual, simplifica 8 com 2, sobra 4, né? Então, eu fico com o quê?
menos 4 terços. Certo? Menos 4 terços. Está aqui a nossa resposta. Tá bem, pessoal? A gente falou de sistema de logaritmo, fez 2 exemplos aí, mais um pouquinho mais trabalhado, mas nada demais, só usando definição que a gente fez. Tá certo? Na próxima aula a gente continua aí, que logaritmo é um assunto maiorzinho, mas a gente vai vencendo aí pra gente entrar. Tô doido pra entrar em números complexos com vocês. Valeu, falou, até a próxima!